Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje temos um convidado muito especial nesse programa de estreia, que é o nosso querido pároco, Monsenhor Claudemir. Vem pra cá, Monsenhor. Prazer recebê-lo aqui, Monsenhor. Fique à vontade. E também temos a participação especial do Padre Vinícius, que vai ajudar nas nossas perguntas. Vem pra cá, Padre. Prazer tê-lo aqui conosco. Olha, é uma alegria tê-los aqui conosco nesse programa de estreia, né? Papo de Fé. Bem-vindo, Monsenhor. Bem-vindo, Padre. Obrigado, doutor Edivaldo. Obrigado. Monsenhor, vamos sem muitas delongas, né? Onde o senhor nasceu, Monsenhor? Eu nasci no dia 15 de julho de 1957, aqui em Osasco. Só de Osasco, então? sim. Morávamos ali em Presidente Altino. Eu sou de Altino, hein, Monsenhor? Osasquense nato, Osasquense da gente. E nato, né? E seu pai e sua mãe? O que eles faziam, Monsenhor? Como é que era a sua vida? Minha mãe, doméstica, mas ela sempre colaborou, ajudou meu pai a prover, né? A prover o sustento da casa. Como costureira. Ah, tá. E ele era motorista. Motorista? Trabalhava como motorista. Inclusive, na época em que eu nasci, em 1957, ele trabalhava com caminhão, né? E puxava areia do porto aí. Nossa. Lá em Barueri? Barueri. Isso. Era forte aquele porto naquela época, né? Era bastante. E irmãos, quantos, moça? Irmãos, nós éramos em 6. De 6, já tenho 3 faleceram, né? Já são falecidos. E sobrinhos, o senhor tem ideia? Ai, agora você me pegou. Tem sobrinhos netos? Tem sobrinhos netos. Sobrinho neto eu tenho uns 5, mais ou menos. Sobrinhos netos? Que bacana. Família grande, então, moça. Sim, grande. Legal. E a gente pergunta tudo isso, moça, porque o pessoal conhece o Monsenhor, né? Tá lá no altar, né? No presbitério, celebrando missa. Mas ninguém conhece muito o Claudemir, né? Como dizia minha avó, né? Minha avó falava assim, ela falava assim, olha, eu não nasci grande não. Falava para nós que eu nasci pequena, né? Eu tive uma vida depois que eu fiquei avó, né? E a gente que era criança ficava prestando atenção naquilo, por isso dessas nossas perguntas, né? Mas e hobby? O senhor tem algum hobby, você? Gosta de ouvir música? Sim, eu gosto de ouvir música. Eu ouço mais música popular, né? Brasileira. Gosto de ouvir. Canta não, moço? Cantar eu sou uma negação. Mas a gente viu que o senhor canta bem. Eu sou uma negação para cantar. Tem uma voz boa, né, forte, Padre? Não tem? Tem, forte. Para animar. Não, eu acompanho. Para acompanhar, sim. Agora para cantar, não. Agora, eu gosto também de cozinhar. Né, de mexer esse hobby nos é conhecido, graças a Deus. Então isso eu gosto de fazer aí, um assado, né? Uma massa, um pernil, um peixinho, né? Um molho de camarão. Nossa. Parece que os padres geralmente cozinham, moço? Como é que é? Padre Vinícius, o senhor cozinha? Tem que aprender a se virar, doutor. Tem que aprender a se virar. Né? Ou você aprende a se virar, ou o fast food não vai dar todo dia. Né? E a saúde também não aguenta. Para mim a cozinha é uma terapia. Inclusive eu tive na casa paroquial já várias, né, funcionárias. Eu gosto de chamar funcionárias. Certo. Várias funcionárias. E muito do que elas aprenderam é porque eu ensinei. Puxa. Na cozinha. Eu ensino. Inclusive a atual já aprendeu um monte de coisa, né? Inclusive a minha atual funcionária, ela não gostava de algumas coisas, por exemplo, berinjela. Falava em berinjela, pelo amor de Deus, ela Hoje vai e pergunta para ela se ela não gosta de berinjela. Mas ensinei ela. Eu preciso aprender com ela, então. Vários tipos de berinjela. Aprendeu, né? Berinjela, jiló. Né? Agora há pouco tempo eu falei para ela, olha, compra fazia tempo que eu não comia a língua, né? De boi. Aí eu falei, mas compra a língua, depois você vai fazer língua de boi.
Mas dessa teve que ensinar ela. Ensinei ela a fazer a língua de boi. Meu Deus do céu. Ela falou pra mim agora que não vai. Quer dizer que mesmo na casa dela, ela vai até levar pro marido dela experimentar. Mas, Valsori, que comida o senhor não come de jeito nenhum? Olha, eu não lembro. Eu não sei. Eu não lembro assim de que eu não. Uma restrição. É um paladar eclético. Alimentar. O paladar eclético é bom. Inclusive eu gosto de desafios. Eu lembro que quando eu fui para o México falaram que tinha lá uma espécie de, como é que fala, não é bem gafanhoto. Chapolin. Chapolin, Chapolin. é um grilinho. É um grilinho, né? É um grilinho, é isso, né? Ah, e também tinha umas larvinhas lá. Ai, meu Deus do céu. Eu não pensei em fazer. Passou pra dentro. Porque eu penso assim, não, se o povo, né, come, Não morre. não morre, tá bem. Se ele tem as proteínas necessárias. por Mal que não vai fazer, porque não mata e engorda. Não mata e engorda. Como é que chama, velho? Chapolin. Chapolin é uns Chapolin. grilinhos, é isso. É um grilinho. Por isso que aquela personagem Sim, do o que eu tô Chaves lembrando aqui do Chapolin. tem as anteninhas, É, a caldinha, o Chapolin. é igualzinho. Com sal e pimenta, né, moço? Muito E bom, limão. É muito bom. Sal, pimenta e limão. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido falar. É até crocante. A gente escuta muito falar da Tailândia, né? Que tem umas comidas assim mais exóticas, mas eu não sabia que o México tinha. Sim, não, lá viu? tem, é bom, É eu bom. gostei. E cinema, moço? Você gosta de cinema? Eu gosto sim, eu às vezes quando tem alguns filmes aí que eu acho interessante, eu gosto de assistir. A gente fala cinema, mas hoje em dia o cinema da gente, com essas TVs, É, é tudo em casa, né? Depende aí do... O senhor gosta mais de que estilo de filme? Eu gosto mais assim estilo que apresenta assim desafio científico ou que está, por exemplo, acontecendo com relação à ciência, inteligência artificial, por exemplo. Eu gosto eu também gosto dessa parte assistir. de ficção. Mais assim. filmes de ficção científica. Eu acho Né? bacana. Eu acho porque, na verdade, esse filme já tem uma visão futurista. Né? Por exemplo, com relação à inteligência artificial. Já saiu há algum tempo alguns filmes no cinema em que alguns cientistas, já vários cientistas hoje, já falam dessa possibilidade da inteligência artificial adquirir uma certa autonomia. Então, isso nós precisamos prestar atenção, né? Porque já teve filmes que retrataram, por exemplo, que a realidade é onde a criatura Passa a dominar o criador. Então, é interessante né? isso. E o que a gente percebe assim nesses filmes é que muita coisa que é até como ficção acaba se tornando, né? Realidade, né? A gente vê isso. Quem não assistiu Jornada nas Estrelas, né? O que é Jornada das Estrelas? Já indicava naquela época a visão futurista. Né? Dali a gente pode verificar, por exemplo, a questão do próprio celular em comunicação. Né? Quer dizer, onde não se imaginava, né? Meu pai, por exemplo, morreu sem saber que um dia ele ia poder ter um celular caminhando e falando com o mundo, se quisesse. É que a gente vive toda essa revolução, né? Vamos dizer assim, né? Para nós acaba ficando normal, mas quando a gente para pensar, é o próprio processo de globalização, né? Quando a gente para pensar em 10 anos atrás, as coisas não eram como são hoje. Claro. Tá muito acelerado. E agora, o interessante também que a gente via, por exemplo, na Jornada das Estrelas, né? Aquela espécie de transponder, onde a pessoa aqui, de repente, ela... Quer dizer, começa a existir um estudo nessa direção hoje, né? De teletransporte. Sim. De teletransporte. Então, quer dizer, são coisas que são bem atuais e que foram ditas lá atrás. É verdade. Entendeu? Que foram ditas. Então, esse tipo de filme me cativa. Ficção científica. E também, você sabe, essas coisas nos lança, mesmo, parece que não, mas para o trabalho pastoral. Por quê? Te leva você a refletir que você tem que pensar lá na frente. E se modificar, se recriar. Se você não pode ficar olhando só agora. Por quê? A realidade, ela é dialética. Ela está num processo constante de transformação e de mudança.
ela ela não está estagnada, né? Ela muda. E a gente precisa estar atento a isso. E a igreja, ela está dentro desse mundo, em constante transformação, em constante A mudança. igreja está inserida no mundo. Está inserida né? nesse mundo, né? Então, eu acho que se nós, padres, assistíssemos mais um pouco, sabe, e nos lançássemos e aproveitássemos disso para aplicar na nossa ação pastoral, com certeza. E isso a gente aprende muito com o senhor, Monsenhor. O padre ele precisa ser um homem culto, não apenas em filosofia, teologia e doutrina. Sim. Só que, como já pedi a Gaudium et Spes, o padre tem que ser um homem culto que saiba dialogar com o mundo. Porque ele tem a visão de literatura, visão de cinema, visão de política, visão até de culinária. É bom saber de tudo um pouco. Porque o inteligente, na verdade, não é que sabe de tudo, mas é que ele sabe dialogar e transitar aí em várias áreas. Isso a gente vê muito no Monsenhor, né? Porque vigário geral de 3 bispos, com 37 anos de ministério, e foi se adaptando a cada época. Sempre, graças a Deus, eu digo como vigário paroquial, graças a Deus, sempre tem uma palavra de prudência, uma palavra de calma, uma palavra de alento, né? Às vezes a gente, padre novo, ele sempre tem vigários novos, que são, e a gente está no gás do ministério, ele sempre vem com a prudência, sempre vem com o zelo necessário para apontar o rumo futuro. Ele dá muita segurança para nós. Então, aí a gente vê a importância do padre saber transitar nas diferentes áreas. Mas eu também devo dar esse testemunho. Na verdade, como eu tenho essa visão de que a realidade é dialética, a formação que eu tive há 37 anos atrás é totalmente diferenciada da de hoje. Então, eu tenho uma certa abertura nesse sentido de que eu preciso aprender com quem está chegando. Eu preciso aprender. E eu sei que os vigários que atuam na catedral junto comigo, cada um tem uma característica, não? E graças a Deus que é assim. Aí que está a riqueza que eu vejo, é da igreja. E cada um tem a sua característica. Cada um tem um dom, cada um tem um carisma. Então, cada um, da sua maneira, da sua forma, com o que aprendeu, com o que traz como reflexão atualizada, pode ajudar a enriquecer ainda mais o trabalho pastoral na paróquia. Então eu penso nessa direção, quer dizer, e aí para mim o que cala forte na minha cabeça é aquela célebre frase de Sócrates, que o máximo da sabedoria do ato de filosofar é saber que nada sabemos. Quer dizer, que nada eu, que nada sei. Ou seja, a partir do momento que você abre para esta realidade, você enriquece. Entendeu? Você enriquece. Por quê? Porque você não é todo o saber. Você precisa acompanhar esse processo de transformação. Você se abre, então. A não estagnação. Exatamente, a não estagnação. Então, esta abertura ela é fundamental, entendeu? Na nossa vida. Bom, Monsenhor, vamos então falar agora um pouquinho sobre a questão do seu sacerdócio, né? E eu queria saber primeiro, se o senhor não fosse padre, o que o senhor gostaria de fazer? Se não fosse padre, que profissão o senhor gostaria de abraçar? Olha, eu me formei também em psicologia. Né? Gosto muito dessa área. Contanto, eu me formei depois de o senhor já era padre? Então. Já era padre. Formei depois de padre. Gosto muito da área, mas o que sempre me encantou mesmo foi o ser padre. Inclusive, quando Dom Francisco, no dia 30 de maio de 1999, quando ele me chama para uma conversa e faz o convite para assumir aqui a função de vigário-geral e pároco da catedral, eu entrei em crise, na verdade. Entrei em crise porque não esperava o convite, né? Não esperava, até porque eu estava com vários pacientes, já atendia há 4 anos, sabia que vindo para Osasco a minha vida ia transformar totalmente, né? E eu gostava do que eu fazia, de atender as pessoas, porque o processo de análise, às vezes quando a pessoa chega para uma terapia, você vê o indivíduo ali como um caco, e a maior satisfação do terapeuta é quando no processo de análise aquela pessoa vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai se transformando. Isso sempre me realizou. Quer dizer,
você poder contribuir para o processo de maturação da outra pessoa. Isso para mim, olha, eu sempre me senti realizado ao ver. Eu vejo que é uma obra interessante porque você percebe, né, que as pessoas, elas mudam, elas são capazes de mudança, elas são capazes de transformação. Então é como uma obra mesmo, né? Uma obra, por exemplo, arquitetônica, quando você começa lá e você vai vendo aquela obra se transformando, você vai vendo a beleza da obra, assim é o ser humano. Entendeu? Então, o crescimento, esse processo de maturação, ele é fantástico. Então, isso sempre me encantou. Sempre me encantou. Mesmo hoje, embora não podendo atender as pessoas num processo de análise, mas quando eu atendo, muitas das vezes eu atuo no processo de aconselhamento, que é diferente, mas que também ajuda. Então, quando eu vejo que eu posso colaborar, né, para que o ser humano se torne mais humano, tá? Se torne mais humano, e ele, ao aprender a administrar os seus conflitos emocionais, ele consegue se libertar de toda uma carga negativa que muitas das vezes ele traz interiormente. Isso é gratificante. Bacana. E, monsenhor, que ano o senhor se ordenou? Eu me ordenei no dia 7 de dezembro de 1985. Em 85. 85. E em 99 é que o senhor veio para... 99, no dia 30, fui convocado, né, por Dom Francisco. Foi quando ele me deu a notícia. Quando ele me deu a notícia, na casa dele, inclusive, eu fiquei meio perdido no primeiro momento, não sabia o que dizer. O senhor pediu um tempo? Falei para ele, me dê 3 dias. 3 dias. E é interessante que ele estava sentado do meu lado e eu estava do lado de cá, né? Numa salinha que ele tem lá. Ele virou para mim: eu te dou 3 dias. Mas não aceito, não. Ele falou assim. E foram 3 dias sofridos. Sofri bastante nesses 3 dias, sofri bastante. E no 3º dia, quando eu ligo para ele, falo, né, para ele da minha decisão, isso muito me agrada o meu coração, Senhor. Muito bem. E, irmão, a sua primeira missa foi onde o senhor celebrou? Na Santa Isabel. A minha comunidade de origem, né, Santa Isabel. Tá. Então, na verdade, é até anterior a Santa Isabel. Porque em 1961, meu pai comprou um terreno ali no Pestana e nós, então, a família mudou para o Pestana. Nós saímos do Presidente Altino, fomos para o Pestana. A comunidade, porque não era paróquia ainda, que existia ali, que atendia o povo daquela região, eram poucas famílias, porque em 61 o que era o Pestana, ali o Califórnia, né? Aquela região não tinha... Era a São Jorge, era São Jorge, então era um salão, né? Era um salão e nós começávamos a frequentar ali. Agora, como nós não sabíamos, né, aonde tinha ali comunidade, quem nos indicou a comunidade, inclusive, levou a minha mãe a começar a participar ali foi a Dona Zuca. Dona Zuca é a avó do Padre Cláudio. Poxa! Que coisa! É a Dona Zuca, a avó do Padre Cláudio, que indicou o caminho, inclusive na catequese e tudo. Quem levava as crianças no início para a catequese, eu fui várias vezes, inclusive com ela, né? Que ela que levava, é a Dona Zuca. O senhor recebeu a primeira comunhão e crisma na Santa Isabel? Não. Crisma, porque... a crisma acontecia na Imaculada Conceição. Então não tinha, na época, não, na São Jorge. Não era Santa Isabel. Na São Jorge, Então eu fui crismado na Imaculada Conceição. Recebi ali que eu recebi a crisma, 18. Mas, meu senhor, o senhor estava nervoso no dia da... Como é que foi a primeira? Eu acho que é uma emoção muito grande a primeira missa, né? Nossa Senhora! O Padre Vinícius aí, depois
Você vai fazer um programa conosco, vai poder falar, mas... Na verdade, o que acontece? Você veja bem, embora nós já tínhamos, porque enquanto seminarista, nós tivemos um desafio muito grande em 84, 83, porque eram poucos padres, né? Então, nós fizemos o estágio pastoral, eu fiz o estágio pastoral, lá em Jandira, na paróquia Sagrada Família. O padre era o padre Mário Arnold, que era o pároco de lá. E existia uma área que não tinha comunidade e era um pouco afastada da paróquia. E Dom Francisco, ele via que aquela área precisava de um trabalho missionário de evangelização. Então, Dom Francisco falou com o padre Mário Arnold, e o padre Mário topou, então, liberar aquela área para esse trabalho missionário, né? Aí houve aí os acordos entre o formador, o reitor, o pároco e o bispo, e nós fomos para esta área. Então, quando nós, seminaristas, éramos em 4 ou 5, chegamos lá, não tinha local em que ficássemos nada, começamos a bater nas casas e dizer, olha, somos seminaristas da Igreja Católica, Apostólica, Romana, e falamos que tínhamos assim o desejo de fazer ali um trabalho de evangelização para organizar uma comunidade e tal, e fomos encontrando famílias católicas, né, que abraçaram a causa e nos acolheram, e muito bem, né? Nos acolheram muito bem. E aí começamos um trabalho nessa direção, de círculo bíblico, de reflexão da palavra. Depois conseguimos alguns grupos que de grupo escolar, eles abriram as portas, né? Então ali fazíamos as celebrações da palavra, as celebrações da palavra. Depois começamos até a realizar batismo, batismo, tudo com a autorização, né, Nessa época, Dom Jandira toda era uma Francisco. paróquia só. Não, acho que tinha São Francisco. essa sagrada, não, ainda não. Depois que foi São Francisco. São Francisco, depois foi elevada, né, desmembrada, levada à paróquia. Mas eu acho que Jandira é matriz com várias, né, comunidades, mas tinha aquela área ali, Então, aquela área ali. foi frutuoso. Foi, graças a Deus. Depois logo houve uma doação num terreno onde é a paróquia Nossa Senhora de Fátima hoje, né? Houve lá porque o pessoal foi vendo que o trabalho foi crescendo. Por exemplo, ali no Briquet também não tinha nada, hoje tem. Que é a divisa com ali Itapevi, perto, né? Itapevi e tal. Toda aquela região, graças a Deus foi frutuoso e cresceu muito. Inclusive esses dias eu fui lá celebrar uma crisma de mais de 106 jovens, lá na paróquia Nossa Senhora Mãe Medianeira, né? Medianeira. Nossa, eu fiquei assim, espantado como que cresceu aquela região, né? Como que cresceu. E lá uma comunidade, porque é uma comunidade viva, grande, né? A igreja estava cheia. Foi fruto de um trabalho acontecido lá atrás. Então, era um momento assim, de fato difícil. Nós tínhamos, na época, poucos padres, né? Então, enquanto seminarista, a gente já entrou. Embora tendo feito todo esse trabalho, embora tínhamos o costume de celebrar para o povo e tal, mas não é como a primeira missa. Não é, né? Não é impressionante. Eu na verdade, eu passei, sabe, alguns dias para cair a ficha. Não, agora eu sou padre, entendeu? Não cai a ficha na hora. Você fica assim, puxa vida, né?
quando você está ali consagrando o corpo e o sangue de Cristo, será que isso é verdade? Né? Será que eu cheguei mesmo? Será Sou que eu mesmo? sou eu mesmo, né? Que legal. E você vê ali toda uma responsabilidade que você tem, né? Cai na cabeça da gente, fica muito aquela questão, então mais Dom Paulo gostava assim de frisar muito, né? Toma consciência do que fazes, né? Então isso cala na alma da gente, né? E outra coisa que eu lembro também que Dom Paulo falava, que nós não somos dignos de nada. Quem que nos dignifica, quem que nos santifica é o Senhor. Então, a sua responsabilidade ali é muito grande. Não é fácil, não. É um desafio enorme. E eu digo uma coisa, eu estou aqui contando com as graças, né? Que eu vejo que as graças de Deus têm sido muito abundante. Eu acho que ele me vê com amor misericordioso, porque eu sempre digo que nós somos carne e osso, cheio de limitações e fraquezas, e apenas o canal da graça. É Deus que faz a obra, não somos nós, não é? Monsenhor, a catedral é uma comunidade, né? É uma comunidade viva, né? Diferente de algumas características de outras catedrais que não tem. Até porque aqui era uma matriz que se transformou, né? Foi elevada, melhor dizendo, né? A uma catedral. É perfeito. Temos que sempre fazer a memória. Os padres passionistas que ficaram aqui fizeram um belíssimo trabalho missionário por mais de 60 anos. Né? Nossa! Fizeram um belíssimo trabalho. E aqui foi constituída uma comunidade paroquial. Tá. E uma comunidade paroquial com uma intensa participação de pessoas e com várias atividades, né? Pastorais, de associações e também de obras caritativas. Inclusive nós temos aí o São Francisco, que hoje ele tem uma projeção muito grande em nosso município, aqui em Osasco. E foi construída uma matriz. Na verdade, essa igreja já passou por alguns processos de transformação. E agora nós estamos com outro processo de revitalização. Por quê? É bom que as pessoas entendam. Veja bem, foi feito e muito bem feito uma matriz. Só que a partir do momento que essa matriz ela foi elevada à catedral em 89, né, pelo então Papa João Paulo II, se faz necessário o que, a partir desta elevação? Adaptar a nave a uma realidade de catedral. Como catedral. Como né? catedral. Por exemplo, a matriz não tinha a cripta. A cripta é onde se sepulta os bispos. Toda catedral tem, né? Toda catedral tem, precisa ter. Precisa ter. Inclusive agora
ao darmos continuidade no processo de revitalização, o nosso primeiro compromisso vai ser a construção da cripta. Tá. A construção da cripta. Nós estamos acreditando que além dos 12 jazigos, né, para o sepultamento dos bispos, nós estamos aí projetando, eu vou aqui chutar, mas vai ser por aí. Chutar aí mais ou menos uns 1.500 a 1.600 lóculos. Nossa. Que vão servir como ossários, né? Vão servir como ossários. E dá para pôr cinzas também, você? Sim, com certeza. Nós estamos planejando, ou coloca-se os ossos de uma pessoa, ou se coloca 3 urnas de cinzas. É mais ou menos, eu estou falando aqui de uma forma, mas é mais ou menos esta ideia. Estamos trabalhando nessa direção, né? Então, o nosso próximo compromisso vai ser justamente esse, né, de viabilizarmos a cripta. Então nós vamos estar contando com a colaboração, com a ajuda do nosso povo, né, com os nossos parceiros. Nós temos vários parceiros, nós temos algumas empresas também, né, comerciantes que são parceiros, e nós vamos ter que realizar atividades aqui na Catedral para captação de recursos, e vamos precisar, né, contar sempre com esses parceiros. Agora eu vejo que este projeto de revitalização, ele é muito importante, não é? Para a evangelização, é importante para o município de Osasco, bem como para toda a diocese. Por quê? Porque ela é a igreja-mãe da diocese, né? E nós temos aqui um momento muito forte de participação de povo que vem de várias regiões, inclusive fora da nossa diocese de Osasco, que é na festa de Santo Antônio. É uma festa que tem uma dimensão muito grande, né? É muito grande. São muitos hoje os devotos de Santo Antônio, né? E nós sabemos que com esta nave aqui construída, terminada, vai ser um espaço em que vai chamar pessoas para vir aqui. Os devotos de Santo Antônio com certeza vão querer vir aqui para poder rezar, né, para poder contemplar a beleza que aqui será construída, né, nesse projeto de revitalização. A gente vê que, até mesmo fora do Brasil, muitas catedrais se tornam até um ponto turístico, né? Independentemente da religião que as pessoas professem, né? A questão turística, ela é muito forte. E a questão turística, falando um pouquinho sobre isso, monsenhor, também é possível evangelizar através do turismo? Com certeza absoluta, com certeza. E a catedral, ela tem condições aqui, inclusive de ampliar, né? Porque nós temos uma infraestrutura que dá para atender a demanda, né? A demanda turística aqui do município, né? Nós temos um quadro, inclusive, de atendimentos interessantes, né? Temos aqui, graças a Deus, vários vigários para atender o povo na questão das confissões, na direção espiritual, né, nas missas que são necessárias, e o devoto vem ao encontro, ele vem buscar, por exemplo, em maio, eu fui fazer o trajeto, a caminhada lá de São Tiago, o caminho de São Tiago de Compostela, né? E, olha, o meu maior desejo era de chegar na catedral e participar da missa. Era o meu maior desejo. Aí eu fiquei pensando, se eu que sou padre, tenho no coração esse desejo de fazer essa caminhada e chegar lá, entendeu? E ser contemplado, né? Contemplado com a celebração eucarística. Eu senti esse desejo no coração. Você imagina o povo, o fiel. Nossa, é claro. É uma Não coisa... Faz parte da constituição do ser humano. Faz parte, com certeza.
Parece que a celebração eucarística, né, quando você chega, né, que você faz toda aquela caminhada, que você chega, parece que é a coroação. É a coroação. Né, sente ali coroar. E eu fiz isso. Eu fiz a caminhada, fiz a confissão, porque tinha lá uns padres, né? Tinha vários lugares lá atendendo na catedral. Me confessei e aí eu fui para a celebração eucarística, entendeu? Nossa, você sai com a alma lavada, entendeu? Essa consciência que nós devemos ter, meus queridos irmãos e irmãs. Nós não somos só físico, nós não somos só carne e osso. Assim como a gente alimenta aquilo que é carne e osso, precisamos alimentar o espírito. E Deus nos prepara os lugares sagrados para isso. Só que muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar. Precisamos enxergar. Os lugares sagrados são para isso, preparado por Deus. E aqui nós temos um lugar sagrado. Precisamos valorizar ainda mais. De um grande centro urbano, né? De um grande centro urbano. A localização da catedral é fabulosa. Graças a Deus, né? Faz parte da nossa história do município. Exato. Agora, sozinho ninguém faz trabalho, a revitalização, né, moção? Com certeza, na história da igreja, nós sabemos disso. A igreja, ela é organizada, ela tem toda uma organização pastoral, mas também financeira, e toda esta organização ela é para servir, e para servir na evangelização. É isso que a gente precisa ter clareza. Né? Clareza. Agora, é óbvio, se Deus nos dá tudo, se tudo que existe é dele, né? E a palavra de Deus é clara nesse sentido, que nós devemos devolver um pouco daquilo que ele nos dá. E o pouco que nos pede é 10%, que é o dízimo. Muitas vezes nós não damos os 10%. Nós não damos o dízimo. Né? A Igreja Católica até é muito sensível à realidade do povo. Pede então, olha, o que o seu coração lhe pede, você dá. Né? Dê o que o seu coração... Né? Então, cada pessoa vai ver de acordo com o orçamento da sua família e vai dar. Agora, a gente sobrevive e vive dessa devolução que é dada não para o padre, não para o Conselho de Assuntos Econômicos, não é para o Conselho de Assuntos Pastor, não, é para Deus. A devolução é para Ele. Para Deus. Entendeu? Então, a igreja sobrevive da esmola do povo e da providência. Porque se nós não acreditarmos na providência, é melhor fazer outra coisa na vida. É da providência divina. E a gente vê que algumas empresas participam, né? Sim. Tem nos ajudado, o povo tem nos ajudado, e cada um dá o que quer, né? Ou o que pode, melhor dizendo, né? Mas, quer dizer, é aquilo que o coração, entendeu? É como então, diz, né? E outra, eu até diria o seguinte, quando você for dar uma contribuição na igreja, ou seja, fazer a sua devolução para Deus daquilo que Ele te deu, a pessoa deveria antes rezar em cima disso. Deveria rezar e refletir com profundidade. Ela deveria entrar na consciência dela, que o que ela está dando ou colaborando ali não é para o padre. É para entendeu? Deus. E é um reconhecimento. E é um reconhecimento. Então, essa devolução. Isso é importante que você está falando, porque às vezes as pessoas não têm essa consciência. Não tem essa consciência. Dimensão de taxa, de imposto. Outro dia, outro dia, por exemplo, teve uma pessoa que perguntou assim, mas e o padre? O padre paga dízimo? Falei, deve ser o primeiro a dar o testemunho. Já vem descontado. Deve ser o primeiro a dar o testemunho. Entendeu? Porque senão, se nós não darmos o testemunho, entendeu? Mas a gente tem visto que a catedral tem feito alguns eventos, né? Tivemos recentemente a nossa quermesse, né? E no dia 15 de outubro temos um leilão, o segundo leilão, né? Que nós vamos ter aí. Quem sabe a gente consegue, vamos caminhar mais uma vez, prêmios bons, né, padre? Com a graça de Deus. Com aquela animação. Quem participou do primeiro viu que, além dos prêmios bons, metade da catedral ficou devendo café pra gente, mas tudo bem, porque a gente sorteou, foi tanta coisa boa, mas assim, vocês viram que, e quem tem acompanhado em nossas redes sociais viu que os prêmios estão melhores ainda do que os de março. Temos uma boa participação, então não deixe de estar com a gente dia 15 de
de outubro, às 19 horas, não é isso? 19 horas, né? No Isso. segundo leilão. Mas eu queria ainda comentar Claro, alguma coisa sobre isso. Às vezes algumas pessoas, né, não são muitas não, mas algumas ficam, mas por que está demorando para reiniciar o projeto, tendo em vista que acabou a quermesse em julho? Veja bem, nós paramos com o projeto de revitalização por causa da questão da Covid, né? Nós tivemos um impacto financeiro muito grande, uma perda de receita muito grande na catedral, que nós estamos ainda recompondo o caixa, né? Terminamos sim a quermesse. Só que também tem um outro detalhe: para você retomar a obra, precisa retomar as licenças. A coisa não é tão simples. O poder público precisa nos dar licença para retomar a obra, para retomar a construção. Inclusive, para a retirada de terra, para fazer a cripta, nós precisamos de licença. E isso vai um tempo. Tá? A licença não se dá da noite para o dia. A gente precisa ter claro isso, porque senão a gente começa falando as coisas que não correspondem. Outras pessoas perguntam, nós tivemos ali uma campanha dos missionários construtores, aonde foi o dinheiro? Quando nós entramos na pandemia, que houve a queda de receita, eu na época fiz uma carta dizendo que se fosse necessário, nós íamos utilizar aquele dinheiro para a manutenção da igreja, e aí os funcionários entram nessa questão da manutenção, material de limpeza, de higienização, tudo isso. Graças a Deus, nós conseguimos, e contando com as providências de Deus, e também com as várias iniciativas que nós tivemos na época da pandemia, nós conseguimos captar recursos necessários para mantermos as despesas ordinárias da paróquia. O que significa? Significa que o dinheiro que nós havíamos arrecadado dos missionários construtores, que eram na época R$176 mil, ficou guardado em conta. Ficou guardado em conta. Que agora vai ser somado com o resultado da quermesse para darmos continuidade à revitalização da igreja, tá? A partir do momento que ia começar. Só que tem gente também que às vezes pensa que a quermesse vai resolver a questão do projeto de revitalização. Não vai. O que nós temos em fundo, pelo orçamento que nós temos, só vai dar para pagarmos a construtora por um período de 6 meses. Por isso que nós vamos ter que reativar a campanha dos missionários construtores. Por isso que nós vamos ter que colocar a nossa capacidade aqui mental de reflexão, de organização, para poder ir atrás de fazer vários eventos para captação de recursos, para a gente continuar a obra. Então, como o doutor Ariovaldo estava falando, nós vamos precisar sim da colaboração daqueles que puderem, cristãos, católicos, devotos de Santo Antônio, aqueles que puderem nos ajude para viabilizarmos esta obra que Deus nos confiou, foi confiado a nós para organizarmos e realizarmos esse projeto. Tá? Então, quero contar aqui com a participação de todos desse projeto, que com certeza é um projeto abençoado, e todos aqueles que entrar nesse projeto receberá a recompensa do Monsenhor Claudemir? Não, mas a recompensa de Deus com certeza virá. Monsenhor, o nome do nosso programa é Papo de Fé, e eu acho que as pessoas querem conhecer um pouquinho o Monsenhor, que ele fale sobre sua fé. O que é isso? Que sentimento é esse que o senhor tem? Eu sei que é algo bem particular, mas se o senhor puder falar um pouquinho para nós. Então, veja bem, a busca do enigmático, vamos assim dizer, nos fascina, né? Nos fascina. E eu comecei a busca na participação na vida comunitária, na participação da vida comunitária, né? Isso
O processo inicial foi na catequese, depois participando da pastoral da juventude na comunidade, depois atuando na pastoral catequética como catequista, né? Eu fui catequista, fui coroinha. Você vai passando por um processo e quanto mais você vai amadurecendo neste processo, você vai tendo a resposta daquilo que transcende o que é material na sua vida. Mesmo no exercício, por exemplo, do meu ministério, já depois como padre, né? Eu me deparei com situações na minha vida já que eu falava, meu Deus, eu não tenho resposta para isso. Verdade, não tenho resposta para isso. Eu lembro de um caso, esse caso me marcou muito a minha vida. O meu antecessor, o Monsenhor Elides, sabendo que eu atendia lá em Carapicuíba, me mandou um senhor lá para me atender. Ele chegou numa sexta-feira muito perturbado. Era uma pessoa que ele tinha uma certa posição social. E eu atendi aquele homem, marquei para ele retornar na próxima terça-feira. E ele foi embora para casa. Eu tive um primeiro contato. Eu não conhecia. Tive o primeiro contato ali com ele. Não conhecia nada. Só que chegou da noite do sábado para o domingo, na madrugada, eu tive assim um despertar assim à noite, de madrugada, aonde eu sentia profundamente em mim como se alguém dizendo: vai na casa de fulano e diga para a família perdoá-lo. Aquilo me impactou. No primeiro momento, como psicólogo, eu falei, meu Deus, será que eu estou alucinando? O que é isso? Alucinação auditiva? Né? Fiquei impactado com aquilo. Aí no domingo, logo cedo, eu começava a ligar, até nem tinha o telefone dele, eu liguei para minha atendente, falei se ela tinha marcado o telefone desse senhor, ela falou que sim, estava na agenda da paróquia e que, por sinal, a agenda estava na casa dela. Aí eu peguei, e não era costume ela levar a agenda para casa. Eu peguei o telefone dele, tentava ligar, chamava, ninguém atendia. Eu tinha missa às 8 horas, depois tinha missa às 10 horas no domingo. Quando deu 7h30, eu tinha que sair, eu falei, vou ligar pela última vez. Pensei comigo, se for de Deus, alguém vai atender. Se não for de Deus, eu vou celebrar minha missa e ponto final. Liguei pela última vez, ele atendeu. Peguei o endereço, tive que colocar alguém para celebrar às 10 horas, né? Peguei o endereço e fui para casa dessa pessoa que mora até num bairro, né, bem conceituado, de pessoas de classe média alta para cima. Fui lá, bati na casa, saiu a mulher dele para me atender. A mulher dele, a hora que me atendeu no portão, eu falei que era padre, que eu precisava falar ali alguma coisa. E na mesma hora, ela primeiro reagiu de uma maneira assim muito forte, com xingamentos até com relação a essa pessoa, tal, assim por diante. Mas depois ela acabou me convidando, eu entrei na casa, ouvi toda uma situação delicadíssima que existia e toda a família já havia concordado que ele devia sair de casa. Inclusive eu vi nas portas as malas dele lá, toda pronta para ele sair de casa. E os filhos já tinham saído de casa e disse que só retornaria se o pai fosse embora, porque era uma situação muito delicada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que não é o caso, né? Era muito delicada a situação. E eu tinha que dizer, olha, aconteceu uma situação comigo essa noite que eu preciso dizer a vocês que é para vocês perdoar o fulano aí e que serão agraciados por esse perdão. Aí a mulher logo recebeu um telefonema pelo celular,
Aí falou, olha, tem um padre aqui dizendo que é para a gente perdoar ele, porque ouviu aí alguma coisa assim, foi nessa direção, e falando com o filho do outro lado da linha. Aí ele a pessoa começa a chorar no canto, e eu pergunto, mas por que o senhor está chorando assim? E ele disse ali naquele momento, ele falou, eu estou chorando aqui porque eu estive ontem, ou seja, no sábado, na igreja de São Frei Galvão, e lá eu pedia um milagre, porque se eu saio da minha casa aqui agora, eu estou disposto a praticar o suicídio. E só um milagre para que isso não aconteça. E aí, então, mediante a esta declaração dele, eu pedi para a senhora, a esposa dele, que depois de 5 dias, que ela pensasse bem, depois de 5 dias que ela me ligasse. E ela me ligou depois de 5 dias, dizendo que eles haviam resolvido perdoar ele. Conclusão disso tudo, eles estavam prestes a perder propriedades, uma série de coisas, e não perderam, reconquistaram tudo que tinha, né? E hoje são até parceiros nossos aqui na catedral, né? É gente que sempre tem uma parcela de contribuição para conosco aqui. Ela também fechou alguns contratos com relação à empresa dela, depois disso, e graças a Deus estão bem. E eles, inclusive, os dois trabalham juntos com a mesma empresa que é deles, da família. Então, veja bem, racionalmente, eu coloquei uma mas são experiências que a gente tem no ministério que não dá para você ter uma explicação lógica, segundo a lógica humana. Isso transcende o que é humano, transcende a nossa lógica humana. Então é por esses exemplos e outros, né, que a gente vai fundamentando ainda mais a nossa fé. Nossa fé vai crescendo, né? De que existe algo muito além, e esse algo muito além é desse Deus maravilhoso que o Senhor Jesus nos revela, que tem um amor misericordioso com nós, que somos o quê? Né? É verdade. Simples criaturas frágeis, vasos de barros na mão do oleiro. Monsenhor, nós ficaríamos aqui falando com o senhor nem sei quantas horas, né? É muita riqueza. É muita riqueza e com certeza o senhor vai voltar ao nosso programa, porque tem muita coisa para ser dita, né? Mas eu quero agradecer a sua presença aqui, moço. Nossa, saio assim enriquecido. E agradecer também ao Padre Vinícius pela sua participação, Padre. Agradeço, muito obrigado. Obrigado. E eu quero também agradecer aqueles que tornaram possível, né, a realização desse nosso programa aqui. O pessoal que está atrás das câmeras aí, o Tom, a Luciana, a Nicole, o Edson também, nosso administrador aqui na Catedral. Sem essas pessoas não seria possível. E também nós temos aqueles que nos ajudaram aqui com esses sofás, as sofás Arcanjos também, que doou o que nós estamos aqui hoje. O Grupo Decolar Planejado também quero agradecer. E a Casa São Pedro também, que também sempre tem nos ajudado. Bom, senhor, muito obrigado. Gostaria que o senhor desse uma bênção para aqueles que estão nos acompanhando. E não se esqueçam, hein? Quem gostou do programa, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos, seus parentes também. E olha, deixa lá o seu joinha, o seu like. Então, Monsenhor, se o senhor puder nos dar uma bênção, agradecemos. Eu agradeço também, né, o convite que me foi feito. Creio que esse programa, Papo de Fé na Catedral, com certeza será ainda muito mais enriquecido com aqueles que aqui vierem, né? E vai ser também uma oportunidade importante para mostrarmos as belezas, as riquezas que existem aqui na nossa comunidade. E agora eu peço ao Padre Vinícius que me ajude aqui, né, a dar a bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Santo Antônio, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, Monsenhor. Deixa eu lhe dar um abraço. Muito obrigado, viu? Padre Vinícius. Eu que agradeço. Ora, muito obrigado. Agradecemos.
Aqueles que nos assistem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos a entrevista hoje aqui com o Monsenhor Claudemir, Padre Vinícius aqui presente. Não deixem de assistir o nosso programa. E já convido a todos também para o próximo programa com o Padre Luiz Rogério. Até lá!